Tá bom. Pronto, agora já está gravando. Então, tá jóia. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o texto do livro dos Espíritos. Tá aqui, ó. Vamos ver se tá. Não, não é esse, gente. Não é esse. Interromper o compartilhamento. Eu esqueço que tem que deixar a janela aberta. Deixa eu fechar aqui o da Gênese, deixar aberto só o livro dos Espíritos. Eu ainda apanho um pouco nessa parte do compartilhamento aqui do Google Meet. Agora sim. Espera aí que eu vou colocar em tela cheia aqui para vocês. Pronto. E vou colocar em tela cheia, cheia mesmo. Espera um pouquinho, no modo de leitura. Pronto. Agora está bem grandão. Tá bom aí para vocês? O tamanho da letra? Para mim tá ótimo. Porque mais do que isso, aí já não dá para aumentar, porque senão tem que ele ultrapassa a largura da tela. Bom, gente, isso está bem no comecinho do Livro dos Espíritos, como vocês podem ver, a partir da questão número 10. E um pouquinho, a partir da número 13, é que Kardec vai falar dos atributos divinos. Como a gente tem tempo e são poucas as perguntas, então vamos começar do começo, né? Com a pergunta número 10. Celina, por favor, leia número 10 para a gente. A 10 e a 11, porque a 10 e a 11, porque a 10 é tão curtinha. Ok. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. É que faz outra pergunta. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Isso, depois tem uma Os colocação. comentários da ordem de Kardec, né? Isso. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Isso. Pode comentar. Gente, a gente não compreende tanta coisa. O homem tem a petulância de pensar em compreender a natureza de Deus. Para começar, nem vocabulário a gente tem. Nosso vocabulário é muito pobre para exprimir o que é Deus, né? Então ele fala, agora um dia a gente vai chegar a compreender? Sim, né? Quando a gente não tiver mais ligado à matéria, quando a gente for a parte espiritual, acima de tudo, quando a gente se aproximar mais da angelitude, a gente começa a entender, a compreender a grandeza de Deus, a natureza de Deus. Agora não, o que a gente faz Deus? A gente faz Deus à nossa semelhança. O que nós temos a imagem de Deus, né? Antigamente, né? Tinha aquele velho bondoso, com aquela barba grande, sentado naquela cadeira maravilhosa. Pronto. Mas que Deus é esse? É na doutrina espírita que a gente vê a grandiosidade de Deus e o quanto ele é poderoso e justo. Então, a gente está longe ainda de compreender, porque a gente não tem capacidade, não tem palavras, nosso vocabulário ainda é muito pobre, mas um dia, né, bem lá na frente, quando a gente estiver aproximando-se da angelitude, que nós estamos mais do lado
mais pertinho do animalesco ainda, né? Quando estivermos lá mais perto da angelitude, quem sabe a gente pode compreender. É isso, Malu, que eu entendi. Por favor, complete, bem. Completar não, só comentar, né, Celina, que eu não tenho como completar o que os espíritos disseram para a gente, mas vejam como essa compreensão, ela já foi progredindo, porque na época, vamos tomar com a primeira revelação, com Moisés, os 10 mandamentos. Deus, embora eles aceitassem a ideia do Deus único, um Deus incorpóreo, um Deus que não tinha corpo, um Deus que não tinha imagem, diferentemente dos pagãos, onde os deuses tinham imagens e eram conhecidos por seus nomes e as suas qualidades e as suas possíveis virtudes. Os deuses eram mais humanos do que divinos. Naquela época, Deus era tratado como o Senhor dos exércitos e deveria ser temido. E para que a criatura andasse em união com Deus, ou seja, o ser humano deveria viver de tal modo que ele, para agradar a Deus, e agradando a Deus, tudo daria certo na sua vida material. O propósito da união com Deus, na época de Moisés, era para que essa união proporcionasse uma vida material farta, feliz e próspera. Não se falava de espiritualidade. Depois, com Jesus, Jesus vem e nos mostra Deus como um Pai amoroso. Foi uma novidade imensa e uma dificuldade imensa para eles aceitarem que aquele Deus, que há mais de 1.300 anos, desde Moisés, eles consideravam como sendo o Senhor dos exércitos, que devia ser obedecido, que devia ser temido. Jesus vem e nos apresenta Deus, Criador de todas as coisas, como os hebreus já concebiam, era para ser amado, pois ele era como um pai. E Jesus tratava ou chamava a Deus de paizinho. E mais amadurecidos, 1.800 anos depois, vêm os Espíritos e nos dizem, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E eles respondem, a inteligência suprema. Até isso para nós é difícil de compreender. A única coisa que a gente consegue entender é que acima de Deus não há nenhum ser inteligente. E que é o Criador de todas as coisas. Então, quando Kardec pergunta, nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos nos dizem, não, falta para nós o sentido, falta-lhe para isso o sentido. Que sentido? Sentido do quê, gente? Porque para perceber o mundo material, nós temos os 5 sentidos. Para perceber o mundo espiritual, nós temos a mediunidade. Que sentido é esse que nos falta para compreendermos mais a natureza íntima de Deus? Nem sabemos o que é. Mas aí ele pergunta, mas será que um dia a gente vai conseguir compreender? Aí eles respondem, quando o espírito já estiver mais desprendido da matéria. Ou seja, conforme a Celina falou, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, melhor compreendemos a Deus e mais nos aproximamos dele. Mas a gente só o verá, ou melhor, a gente só vai mesmo compreender a Deus, a natureza divina, quando nos tornarmos espíritos puros. Até então, no atual estágio em que a gente está, basta para a gente a denominação de Jesus.
Deus é um Pai amoroso. E considerando o que os Espíritos disseram, é a inteligência suprema. Então, quando fala isso, inteligência suprema, significa que todos os planos criados por Deus, todas as leis criadas por Deus para harmonizar a vida no universo são as melhores, não tem nada acima delas. E até mesmo os planos divinos para nós são muito melhores do que os nossos planos para nós. Alguma coisa, então, a gente já consegue compreender com essa definição que os espíritos nos deram, inteligência suprema. E aí, Kardec, nos seus comentários, ele diz que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Mas quando ele está falando de inferioridade das faculdades, ele não está se referindo aos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. São as nossas faculdades de natureza espiritual, entre elas a mediunidade, que a gente também está aprendendo a lidar com a mediunidade. Né? Talvez essa seja a nossa primeira existência em que a gente está aprendendo a atuar como médium, a perceber o mundo espiritual. E depois ele diz, à medida que nele se desenvolve o senso moral. Então, tem alguma coisa que precisa ser desenvolvida na questão espiritual. É o que Kardec chama de senso moral. Ele fala muito de senso moral, para a gente poder fazer uma ideia mais justa da divindade. Esquecendo aquela imagem que a Celina colocou, né? Aquele velho de barba branca com um cajado, um cetro na mão, sentado numa cadeira de um trono gigante, coordenando todas as coisas, e um Deus que tem mais defeitos humanos do que virtudes divinas. É isso que a gente tem feito dele até agora. Então, também estamos num processo de evolução para compreender melhor a natureza divina. Alguém quer fazer algum comentário, mais alguma colocação? Mas tem gente, né? Tem gente que diz assim, tem algumas pessoas que se acham tão íntimas com Deus, que elas dizem que se elas pedirem para Deus, ele vai atender. Porque elas se sentem assim tão próximas a ele, e além de uma fé ardente que elas dizem possuir, elas também são vaidosas dessa fé que possuem, e acham que conhecem, que conseguem adivinhar os menores pensamentos de Deus a respeito da nossa vida. Conheço várias pessoas assim, e é de uma ingenuidade tão grande, né, porque no nosso estágio evolutivo ainda, a gente mal consegue dar conta daquilo que a gente vê, a gente ainda mal consegue compreender e atuar de uma maneira satisfatória em relação à mediunidade, porque a gente sempre se acha um médium extraordinário, quando na verdade a gente está só aprendendo, e já achamos que a gente é assim, muito íntimo com Deus, né? Mas vamos em frente. Lígia, quer ler a número 12 para a gente fazer o favor? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Pera lá. Pronto. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, e entrevê-as pelo pensamento. Isso. Pode comentar um pouquinho antes de passar para a próxima, porque a número 13 é onde Kardec vai começar a falar sobre
os atributos divinos. Pode comentar. Pelo que nós estudamos, assim, né? À medida que nós nos elevarmos, né? Vamos dizer, nas categorias espirituais, né? Se tornarmos espíritos já com a sabedoria, a moral mais elevada, o conhecimento, né? Aí nós vamos melhor compreender, porque aí é uma opinião própria, né? Nessa condição em que nos achamos, né? Nesse patamar evolutivo, a única coisa que a gente pode fazer é sentir Deus, né? Porque nos falta sentidos, nos falta conhecimento, nos falta muita coisa. Então, a gente sente, né? É o sentir, pelo menos é o que eu entendo. Uhum. Ou então, como também dizem, sobretudo Emmanuel diz que Deus se manifesta, ou melhor, que a gente percebe a existência de Deus pelas suas obras, não é? Sim. Porque onde não entra a mão humana, alguém deve ter feito aquilo, né? Alguma coisa deve ter gerado aquilo. Então, nós nos damos conta da existência de Deus e dos seus atributos, sobretudo, pelas suas obras. E quando a gente fala obras, gente, nós não estamos falando de coisas grandiosas, das galáxias, das nebulosas, pensando no universo sem fim, que a gente também não consegue compreender, quando começa a falar de universo paralelo, e buraco negro, e coisas do tipo, que está muito acima da nossa compreensão, mas é no nosso mundinho mesmo, no nosso dia a dia. Né? Quando Emmanuel diz que ele se manifesta por meio, acho que não sei se é Emmanuel ou o próprio Kardec que diz que Deus se manifesta ou se faz sentir pelas suas obras. Mas é claro, essa percepção depende do quanto a gente consegue se libertar da matéria. E olha, gente, como é difícil para a gente, não é? Como é difícil, gente, a gente conseguir se libertar dessa verdadeira opressão que o mundo material exerce sobre a gente, porque uma boa parte do nosso dia, das nossas preocupações, ela está voltada realmente para a subsistência material, não é? Então, Lígia, agora, número 13 tem a pergunta, a resposta dos espíritos, e depois tem ali já as categorias. Então, para não ficar muita coisa para você, então vamos fazer assim, você lê a pergunta 13 e a resposta, e depois os atributos eu passo daí para outra pessoa, para também dar oportunidade para todo mundo ler um pouquinho, tá bom? Tudo bem. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Pode comentar, Lígia. É realmente assim, o que ele fala aqui, né? Que nós não temos, assim, como se diz, assim, tudo que a gente consegue imaginar é concreto, né?
Então, assim, abstrair, ter referência, como a gente não tem referência de infinito, de como ele fala aqui, como é que, aqui, não dá, eu estava tentando abaixar aqui, ó, o texto, né? Como tudo a razão é no infinito, a gente não tem, primeiro a gente tem dificuldade de achar o que é infinito, né? Sim. Então, a gente não tem, mas a gente tem que saber, né, conhece Deus pelos seus atributos, né, e por toda a sua perfeição. Então, ainda não temos essa inteligência, capacidade para compreender isso, mas já os Espíritos nos falam, né, que podemos conhecer Deus através dos seus atributos. Uhum. E são infinitos, né? São infinitos. É importante destacar a diferença entre essas duas palavrinhas, gente. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Já começa por aí. Como é que a gente consegue imaginar alguma coisa que não teve começo e não terá fim? Porque a nossa pergunta é: começou quando? Começou como? De que jeito? Agora, infinito já fica mais um pouquinho melhor, porque infinito significa que teve começo, mas não terá fim. Então, quando fala não terá fim, significa que a gente, no caso, vai viver para sempre. Mas também é estranho pensar nesse para sempre, que a gente vai viver para sempre. São definições assim extremamente limitadas para a gente. E quando as pessoas dizem, né, que nem nós vivemos num mundo de 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade e altura. Aí quando vem alguém e fala que tem uma 4ª dimensão, que é o tempo, aí já dá um nó na cabeça da gente. Como assim? E que tem outras dimensões, a gente já não consegue compreender. Aí, quando alguém fala, aí vem os espíritos e disse, do nosso ponto de vista, se a gente conseguir entender Deus como sendo um ser soberanamente justo e bom, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente, aí tudo bem. Mas aí eles vêm e já puxam o tapete da gente. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Veja, coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Se a gente já tem dificuldade para compreender muita coisa do mundo, daqui da Terra, hein, como é hoje, então era melhor a gente bater uma bola mais baixinho, né? Então, justamente essa grandiosidade divina já deveria ser o primeiro passo para a gente desenvolver a humildade, né, gente? Porque se a gente não consegue sequer encontrar palavras para poder conhecer melhor a, a natureza divina, mas uma coisa a gente consegue compreender: Deus deve possuir em grau supremo todas as perfeições, porque se alguma delas não fosse suprema, ele não seria Deus. Ou, se faltasse a ele alguma perfeição, ele também não seria Deus. Talvez até existisse outro que tivesse aquilo que ele não tem. Então, isso a gente consegue compreender, que Deus é supremo em todas as coisas. E, além disso, ele fala que para Deus estar acima de todas as coisas, ele tem que se achar isento de qualquer vicissitude ou qualquer das imperfeições que a nossa imaginação possa conceber.
Não tem aquela famosa frase, a Deus tudo é possível? Né? E por que a Deus tudo é possível? Porque ele é a inteligência suprema. Agora, Kardec não perguntou quem é Deus e também não perguntou o que é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Então, ele já nem colocou Deus como um objeto, e um ser, seja lá qual for, e nem como uma pessoa. Então, isso já é difícil para a gente. Então, gente, pelo nosso atual estágio evolutivo, o mais importante do que querer ficar indagando sobre a natureza divina é a gente confiar nos atributos divinos, porque é disso que nós necessitamos, a confiança nos atributos divinos, certo? Ô, Marisa, Fale na bem. questão 107 do Livro dos Espíritos, que ele começa a falar sobre a segunda ordem, né, os espíritos superiores, Ah, ele fala lá no segundo parágrafo, que somente quando chegarmos a essa categoria de espírito superior, né, é que nós vamos ter condição de compreender Deus e o infinito. sim. Então, não adianta querer compreender agora, porque a gente Não, não não. vai conseguir. Não vamos conseguir. Né? A gente ainda está na ordem dos espíritos imperfeitos, né? Nós estamos na terceira ordem. Estamos na terceira hora, nós estamos longe ainda. Temos que comer muito, comer um saco de sal, como se costuma dizer. Então, Verdade. né? Então, obrigada, viu, Lígia? Então, na sequência agora, gente, Kardec vai citar os atributos divinos e de cada um ele vai falar alguma coisa. Então, olha, deixa eu dar uma passada, primeiro assim, em geral. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Esses são os que ele coloca. Lá no livro A Gênese, ele desenvolve mais cada um desses atributos. Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia de como devemos considerar cada um deles, tá bom? Ângela, você pode ler para a gente o primeiro, Deus é eterno? Sim, vamos lá. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado, por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Pode comentar esse primeiro. Quando ele diz aqui, né, que Deus é eterno, ele quis dizer que ele não tem um princípio, né? Ou teria saído do nada, ou então teria sido criado, e antes dele teria que ter um ser anterior antes dele. E nessa colocação de que Deus é eterno, ele está dizendo que Deus não foi criado, ele não saiu do nada, não existiu ninguém antes dele, e por isso ele é eterno. Porque ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. É isso que eu entendi, Maruísa. Uhum. É isso mesmo, gente. Quando a gente fala, se ele não fosse, pela negativa, né? Se ele não fosse eterno, ele teria que ter sido criado. Aí vem outra pergunta: quem teria criado Deus? Então, uma negativa acaba sempre esbarrando na lógica, no bom senso. Então, embora seja difícil para a gente compreender alguma coisa que não tenha sido criada, que sempre existiu e sempre vai existir, não tem começo e não tem fim, embora seja difícil para a gente compreender isso, pensar que Deus é eterno
pensar que ele sempre existiu. Aí faço uma pergunta. As leis divinas criadas por ele valem hoje tanto quanto valiam bilhões e bilhões de anos atrás? Para mim, sim. E daqui bilhões e bilhões de anos à frente, vão continuar valendo? As leis são eternas, São eternas, exatamente, exatamente. Então, tudo que ele cria, em termos de leis divinas para toda a humanidade, para todo o universo, são iguais em todos os tempos. Os cuidados de Deus para conosco são iguais aos cuidados de Deus para os primeiros habitantes do nosso planeta? E para os habitantes mais adiantados dos planetas mais adiantados, os cuidados são os mesmos? Com certeza, Com Manuísa. certeza, com certeza. Então, quando a gente já pensa em Deus dessa maneira, vai trazendo uma sensação de serenidade. A gente respira, parece que, assim, de uma maneira mais calma. Pode continuar, Ângela. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então, aí entra também dentro do eterno, né, Maruísa? Uhum. Eterno, ele é imutável, que ele não muda. Ele não muda, ele é Deus. Há bilhões de anos atrás, neste momento e nos próximos anos que virão. Então, como ele é imutável, as leis também são imutáveis, elas não podem, elas não sofrem nenhum tipo de desalinho, continua sendo imutável como ele. E é bom saber disso, que Deus é sempre o mesmo. Né, gente? Que Deus é sempre o mesmo. Porque E ele não está sujeito a nenhum tipo de proposta indecente. a nenhum, a nenhuma mudança. O que muda, nós é que mudamos. O mundo material é mutável. Como a gente costuma dizer, o mundo material é biodegradável e tem muita gente que é biodesagradável. Então, o que é que nunca muda? É que Deus é sempre o mesmo. Tudo muda, menos Deus. Certo? Ele é sempre o mesmo. Porque se não fosse assim, qual seria a estabilidade? Porque nós somos seres instáveis, demais de instáveis. Então, a nossa referência suprema tem que ser alguém, tem que ser um ser imutável, sabendo que com ele não há mudança. A gente é instável, totalmente instável. Pode continuar. É imaterial. Quer isso dizer que a natureza difere de tudo que achamos, o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É como agora, como você falou, né? Que tudo muda, né? No campo material. Mas Deus não muda, e por isso ele é imaterial. A sua natureza é diferente de qualquer coisa que a gente associe com matéria, né? Porque se ele tivesse alguma associação à matéria que é mutável, né? Ele estaria sujeito também a transformações, mas ele é imaterial. Não tem nada parecido com matéria aí. Mas, gente, até mesmo para nós, definir o que seja matéria é difícil. O que é a matéria? É tudo aquilo que pode ser pesado, medido,
é tudo aquilo que pode ser elaborado. A matéria é alguma coisa que tem começo e um dia vai deixar de existir ou vai se transformar. Deixar de existir não, mas vai se transformar. Tudo que está relacionado ao mundo material passa por modificações, por transformações. Então, não é imutável, é mutável, é constantemente mutável. Agora, falar para a gente que Deus não é matéria, porque a gente já vem com aquela imagem assim, né, dos desenhos do tempo de criança, né, dos Gasparzinhos, dos Fantasminha, porque a gente acha até isso não é bem arrumado para a gente. O perispírito. O perispírito é matéria, mas é uma matéria quintessenciada, ou seja, extremamente sutil. O que nós temos de mais próximo no mundo material para ajudar a gente a compreender? São os gases, hidrogênio, oxigênio. Qual é o elemento químico? O elemento químico que mais existe na natureza, em maior abundância, é o hidrogênio. E por acaso a gente vê o hidrogênio? Por acaso a gente vê o oxigênio? E quando os dois se juntam, formam a água. Mas a gente não vê. E eles estão em abundância na natureza. E são elementos químicos, é matéria. A gente acha que matéria para a gente tem que ser alguma coisa bruta, que eu possa pegar, pesar, medir. Mas, no caso dos gases, não é alguma coisa pesada. Só se consegue lidar com eles em laboratórios. E precisa se estudar muito para aprender a lidar com eles. Agora, a não ser que eu encho um balãozinho, uma bexiga para uma festa de aniversário, aí eu sei que lá dentro tem alguma coisa. Agora, pensar que Deus não tem matéria, quando a gente pensa que o perispírito não é matéria, aliás, é matéria quintessenciada, na verdade, ele é uma matéria totalmente eletrificada, é difícil para a gente entender. É bastante difícil. E para que... Aí, quando a gente fala desse imaterial, como a gente volta lá atrás, que quando a gente falava em Deus, sem ainda entender a doutrina espírita, a gente sempre via aquele senhor de cabelo branco, barba branca, e eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, até para explicar nós, réis mortais, a questão do imaterial com o material, veio Jesus com o seu infinito amor, se submeter a estar numa matéria, para que ele conseguisse explicar para nós, seres materiais, o que é Deus, não é verdade? Pois é, pois é. Então, vamos em frente, que já são 15 para as 8. Vou comentar menos. Pode continuar, Ângela. Aqui, ó. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, aqui ele quis dizer de uma forma que Deus é único, não existe ninguém ou nada igual a Deus. E dá esse exemplo, né? Se tivesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, ele é Deus e ele é único. E os outros deuses não chegariam nem aos pés dele. Pois é. E vejam, gente, de todos os povos que vieram de Capela para o planeta Terra, os hebreus eram os mais avançados na concepção de Deus. Eles acreditavam em tudo isso que a gente está lendo aqui, que Deus é único, é imaterial, é imutável, é incorpóreo, criador de todas as coisas. Enquanto todos os outros povos pagãos tinham vários deuses, estátuas para imagens
para representar esses deuses, portanto, eles tinham corpos, eles eram alguém, eram alguma coisa, e os hebreus não. Então, para a época, era extremamente avançado o conceito que eles tinham de um Criador único. Pode continuar. Aqui. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outros deuses, de outro Deus. É onipotente porque ele é único, né? Ele é Sim. soberano em tudo, no seu poder, ele é poderoso e não existe um tão poderoso quanto ele. E por isso que ele fez todas as coisas, Uhum. né? Por ele ser onipotente. Não existe aí, Maruísa, quando a gente está vendo isso, ou lendo isso daí, realmente a gente fica com a cabeça numa, num monte de pensamento que pra gente falar, a gente pensa assim, meu Deus, né? Como, meu Deus, quem é você? Sim, É aquilo que a gente fala assim, ele criou tudo, sim, né? Ele é soberano, ele tem poder para isso. Não sim, existe uma hierarquia de deuses, ele é o Deus. sim. E outra coisa, os primeiros hebreus, eles tinham uma fé, uma confiança em Deus e vieram justamente com essa missão de mostrar aos outros povos quem era esse Deus de Israel. Por que eles chamavam Deus de Israel? Para dizer que não era igual aos deuses dos outros povos. Vieram com uma tarefa, os hebreus vieram com uma tarefa para mostrar e ensinar que eles tinham uma confiança incrível nesse Deus único, imaterial, incorpóreo, onipotente, onipresente, e faltou um aqui, que, tá lá, que tem na Gênese, mas aqui não, é o onisciente, que significa, é aquele que sabe tudo. Se ele é a inteligência suprema, ele sabe tudo. Certo, gente? Então, ele não é só poderoso, não tem o soberano poder, ele tem a soberana ciência. Ele tem ciência, tem conhecimento de tudo o que ocorre no universo. Não cabe na nossa cabeça algo assim. Só podemos ficar com esse conceito, que ele é todo-poderoso, certo? E, por fim, para a gente terminar, esse aqui, ó. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ai, Essa é linda. não, lindo, e a gente não pode ter dúvida realmente. Eu acho que é engraçado, Maruísa, que isso me faz pensar que eu tenho mais liberdade, vamos dizer, de conversar com Jesus do que com Deus. Você acredita nisso? Uhum. Parece que Deus é Tá uma longe. longe, sabe? Então eu falo com Jesus e falo, o Pai vai estar escutando ou ele vai transmitir para o Pai porque ele é mais um ser perfeito para conseguir conversar com Deus. É. Gente, Paulo de Tarso dá um exemplo para nós que é fácil da gente compreender, em parte, porque ele diz assim, Paulo de Tarso diz assim, nós estamos em Deus como peixes no oceano. O peixe está mergulhado no oceano, mas ele não tem noção de oceano. Ele não sabe explicar o que é o meio onde ele vive. E se tirar o peixe do oceano ou da água, ele morre, ele deixa de existir. A mesma coisa nós.
Nós estamos em Deus. Não conseguimos viver fora dele. Ou sem ele. Então, qualquer coisa que a gente faça repercute em Deus. E a mesma coisa, se eu estou em Deus, o outro também está. Então, todos nós estamos juntos, mergulhados em Deus. Mas assim como o peixe não sabe dizer o que é o ambiente onde ele se encontra, o seu habitat, que é a água, o oceano, nós também não conseguimos definir a natureza de vida, mas nós estamos em Deus e não conseguiríamos ser nem viver sem Ele. Agora, essa questão, soberanamente justo e bom, Kardec volta a trabalhar com isso na última parte do Livro dos Espíritos. E, olha, gente, quando ele fala soberanamente justo e bom, é importante a gente ter atenção nesse conectivo, no E. Porque Deus não é, tem horas em que ele é só justo, tem hora que ele é só bom. Não, ele é constantemente, a todo instante, sem cessar, eternamente, justo e bom. Ele é tão bom que deixa a gente semear o que a gente desejar, mas ele é tão justo que faz com que a gente se sinta obrigado a colher o que plantou. Então, justiça e bondade, Deus exerce as duas virtudes ao mesmo tempo. Não dá para dizer que ele está sendo em algum momento só justo e em outro momento ele está sendo só bom. Ele é sempre, sempre, sempre justo e bom. É importante a gente lembrar disso. Nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus, porque as duas acontecem sempre ao mesmo tempo. O ser humano é que não consegue. O ser humano tem hora que é só justo, o ser humano tem hora que é só bom. Ele não consegue ser justo e bom ao mesmo tempo. Nós estamos aprendendo isso. E Deus é soberanamente. Veja que tem um soberanamente, ou seja, não há nada que extrapole ou que seja maior do que ele nessa justiça e nessa bondade. Esses são os atributos divinos. Muito lindo, né, gente? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Que eu ainda vou voltar no PowerPoint para mostrar mais uma coisinha para a gente encerrar. Mais alguma coisa, gente? Então, tá bom. Era só para a gente conhecer isso. Eu vou parar de compartilhar esse e vou deixar aberto aqui o que eu quero aproveitar esses minutinhos finais aqui para compartilhar com vocês, então, o final do estudo dessa passagem. O moço inteligente se aproximou de Jesus com muita arrogância, chamando Jesus de bom, e Jesus negou esse tratamento. Então, de que maneira nós nos aproximamos da mensagem do Evangelho? Não de Jesus propriamente dito, mas para nos aproximarmos de Jesus, a gente tem que se aproximar dos seus ensinamentos. De que maneira a gente faz isso? Achando que a gente já está batendo um bolão, ou que realmente a gente ainda tem, como diz Emmanuel, uma bagagem de sombras. A gente ainda carrega uma bagagem de sombras. E quando ele pergunta para Jesus, olha, eu já estou cumprindo todos os mandamentos da lei. O que me falta ainda? E Jesus colocou à tona a maior dificuldade daquele jovem, que era justamente o desprendimento. Então, tem aqui algumas mensagenzinhas para nós.
que eu encontrei na internet, achei tão bonitinho. Desapega, que a vida descarrega. Quanto menos apego, menos preocupação. Quanto mais a gente se apega, maior a nossa carga. Desapega, que a vida flui. Viver com mais simplicidade, com menos necessidades. Parece que as coisas fluem mais facilmente. E soltar os nossos prendedores. Ah lá, vejam que aqui a palavra desapego, letra por letra, está presa num varal com um prendedor. Então, fica aqui o convite para a nossa análise pessoal. Quais são os nossos atuais prendedores? Né? A que nós andamos apegados demais na nossa vida atualmente? Do que é que nós já conseguimos abrir mão desse desapego? E aqui o Snoopyzinho falando, deixa ir, let it go, solta, deixa ir. Deixa que as coisas, quando elas não forem mais necessárias, e uma vez, quando eu participava de um grupo mediúnico, muito, muito simples, um benfeitor espiritual, uma vez ele falou uma coisa que eu não esqueci, ele disse assim, Deus não tira da gente aquilo que a gente realmente necessita. Aquilo que não é tão necessário, cedo ou tarde, a gente acaba ou perdendo, ou vai embora, ou acaba. Então, é para esse desapego que a gente tem que estar mais aberto e não ficar reclamando. E porque quando a gente perde alguma coisa que a gente achava fundamental na nossa vida, a gente fica deprimido e reclamando para o resto da vida. A gente não consegue se soltar, como aquele moço não conseguia se soltar dos bens que ele possuía. E ele era extremamente rico, como a gente viu nas leituras de Amélia Rodrigues, de Irmão X. Quando alguma coisa, então, se afasta da gente, ou a gente deixa de contar com aquele recurso material, por exemplo, é porque aquilo realmente não é mais necessário na nossa vida. Porque, como disse aquele benfeitor espiritual, Deus não tira de nós aquilo que realmente necessitamos, porque senão ele não seria justo, ele não seria bom. Portanto, gente, o que é que nos falta ainda para nos libertarmos da opressão que a matéria, da exigência que a matéria faz na nossa vida? Falta desprendimento. E com isso nós encerramos a nossa lição do jovem rico. Tá certo? Gostaram? Que belezinha. Eu amei. Sensacional, Malô, sensacional. A gente vendo os atributos de Deus, a gente tendo, né, noção, que ideia, né? A gente vê quanto pequenez nós somos, quanto nós temos que progredir, e a gente vê tanto orgulho, tantas desavenças por nada nesse mundo. Por nada, nem Para reflexão hoje à noite, com certeza. Com certeza. Vamos soltar os nossos prendedores, principalmente aqueles que nos deixam tão amargurados. É uma autoanálise, tá certo? Então, para nós encerrarmos essa passagem do jovem rico, eu vou pedir para Conceição finalizar para nós. Pode ser, Conceição? A voz já está boa? Boa noite, mais ou Boa menos, noite. mas dá para falar. Dá para fazer a prece, né? Então, por favor. Boa noite, Malu, boa noite a todos. Boa noite. Vamos, então, agradecer tanta lição, que precisamos tanto disso em nossas vidas, e realmente nos desprender. Somos muito apegados, inclusive, que eu já aprendi quando estudei,
que a gente fala que não tem apego à matéria, mas não é só a matéria, tem outros apegos, e realmente precisamos desvencilhar deles. É difícil? É, mas nós necessitamos disso. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a cada vez mais nos desapegar, com muita dificuldade. Não é fácil, mas a gente precisa começar a desprender de outras coisas, são muitas coisas. Que Deus nos ajude, nos dê a força, que Ele faça que a gente possa realmente refletir muito sobre tudo isso, para a gente poder realmente viver e fluir mais, como foi o que o pequeno cartaz nos mostrou. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite de muita paz, uma semana abençoada e que cada vez mais possamos, dia a dia, ir nos desapegando. Que assim seja.